Olá, aqui é Elson Azevedo, eu sou psiquiatra e pesquisador da Escola Paulista de Medicina e diretor do CAISM da Vila Mariana, um dos hospitais psiquiátricos mais importantes do Brasil. E hoje eu vou falar com você, gestor, líder de equipe, sobre crise emocional. E talvez a primeira pergunta seja: como reconhecer que um colaborador sob minha gestão está em uma crise emocional? Veja, uma crise emocional, ela vai produzir inicialmente alguns efeitos que são mais sutis. Por exemplo, uma mudança de comportamento, eventualmente um humor mais irritado do que o habitual. Então, você tem um colaborador que sempre foi de uma determinada forma, sempre teve um comportamento, uma produção, e há uma mudança repentina desse comportamento, uma queda de produtividade, alguém que sempre entregava as metas, não está entregando mais, um isolamento, um comportamento um pouco mais irritadiço, costumam ser sinais que se notam no ambiente de trabalho. Curiosamente, as manifestações podem variar, inclusive com a criação de cada um. Homens, normalmente, o que aparece mais é a irritabilidade e a queda de produção. Eventualmente, as mulheres, muitas vezes, comunicam melhor esse momento difícil. Então, há que se ter uma flexibilidade para a identificação, mas eu diria que o ponto fundamental é uma mudança repentina no comportamento. Então, a mudança de comportamento é um primeiro sinal. Mas quando a gente chama crise, é algo que é mais visível e até um pouco mais assustador, né? Então, uma crise, por exemplo, no ambiente de trabalho, pode haver uma crise de pânico. Um colaborador está no ambiente de trabalho e tem uma crise de pânico. Então, tem uma crise de choro, descontrolado. Como fazer? Então, o primeiro passo é colocar o colaborador num ambiente calmo, acolhedor, tranquilo, para reduzir a exposição e criar um sentimento de cuidado. Mesmo os profissionais mais técnicos, que sabem as maiores técnicas, têm que saber que quando a gente está cuidando de alguém, é um ser humano cuidando de outro ser humano. Então essa é a lógica daquele momento. É importante também ter claro que quando você está numa posição de apoio a uma situação de sofrimento emocional, você tem que se colocar num ambiente horizontal, num sentimento horizontal. Você pode cair na cilada de se colocar numa posição superior. Olha, eu sou aqui, eu dentro dos meus recursos emocionais tão fortes, eu vou te dar uma ajuda porque você é um pobre sofredor. Não. É um ser humano ajudando um outro ser humano em condições de igualdade. E nesse sentido, lembrar que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então a gente vai muito mais ouvir do que falar. Não é o momento para dar conselho, para dar solução, é o momento de acolher e ouvir. Uma escuta atenta, uma escuta sensível vai trazer acolhimento. É muito mais poderoso do que qualquer tipo de conselho, qualquer tipo de dica. Então, uma crise emocional, você vai ter clareza com você enquanto líder, que naquele momento é um ser humano junto com outro ser humano, ouvir e se controlar para não ficar dando dicas e conselhos. Claro que a maior parte das crises mais intensas vai passar depois de 15, 20, 30 minutos. Então esse seria um tempo ali de acolhimento para aquela pessoa. Se esse desespero não passar, a recomendação é chamar um familiar, um responsável que possa vir até o ambiente de trabalho e acompanhar aquela pessoa, porque ela efetivamente está vivendo um problema de saúde, uma crise de saúde, que vai precisar do apoio familiar e, eventualmente, um encaminhamento para um atendimento médico. Eu agradeço muito a Ive pelo convite, pela parceria, e a gente se vê num próximo vídeo.